Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos dialogando, fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem sobre Jesus, causa de divisões, que segue narrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus, capítulo 10, versículo de 34 a 36. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre Jesus, causa de divisões. E agora vamos à narrativa do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que seja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois, doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra a sogra. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre Jesus, causa de divisões. Agora vamos fazer aí uma reflexão, né, um aprofundamento sobre a mensagem do Evangelho, né, que estamos estudando. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião, né, como você vê essa passagem, esse estudo que nós estamos realizando aqui. Compartilha para que mais um irmão, uma irmã também possa fazer parte desse estudo. E se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, Jesus ele nos surpreende bastante aqui, né? Tanto na narrativa do Evangelho de Mateus, como na narrativa do Evangelho de Lucas. Aqui nós vemos um Jesus com um discurso muito duro, né? E em alguns momentos no Evangelho ele vai fazer discursos assim. E a dureza da palavra também ela serve para nos chacoalhar, né? Muitas vezes, para você reagir, você tem que ser colocado contra a parede, né? Às vezes tem que dar um choque de realidade. E foi muito importante esse choque de realidade de Jesus. Primeiro, porque Jesus, o tempo todo no seu ministério, ele procurou desmistificar o entendimento de Messias que foi construído na interpretação dos judeus, que era um Messias que em nenhum momento foi narrado dessa forma pelos profetas, né? Eles tinham um entendimento que era um Messias vingador, né? Que vinha para destruir o Império Romano, trazer a liberdade, né? E a plenitude, né? Ali para o povo, para a raça de Abraão, né? Para o povo eleito. E aí Jesus ele vem dizer que não veio trazer a paz, mas a espada.
Bem, aí nós precisamos fazer uma análise, aí eu estou aqui na narrativa de Mateus, no primeiro momento, o que que é paz e o que que é espada nesse contexto, né? Porque a gente tem uma ideia de paz de aquela brisa, né? Então a palavra paz, no primeiro momento, ela traz para nós aquela questão da calmaria. E para que se estabeleça a paz, é necessário luta, né? E a luta é constante. E essa espada que Jesus traz aqui, ela representa a luta, não é? A espada, ela é um símbolo de luta. Não é a espada que vai transpassar alguém, né? A primeira coisa que, de repente, quando vê espadas, não, a espada vai matar alguém, vai transpassar alguém. Não. A espada, ela tem um símbolo de luta, ou seja, que a caminhada do cristão neste mundo vai ser uma caminhada de luta. Por quê? Porque Jesus ele continua aqui, quando ele fala da divisão entre filho e pai, não é porque ele quer, ele deseja isso. É que o mundo, ele não é harmonioso com o projeto do evangelho. O mundo, ele vai oferecer resistência ao evangelho. Por isso vai haver luta. E as famílias, elas não estão à parte da sociedade, né? A família em que vivemos, ela é parte da sociedade, portanto, ela vai absorver os elementos desse mundo. E, na maioria das vezes, vai ter o quê? Conflito. Que bom que o conflito não exista dentro das famílias. Mas Jesus, ele está dizendo que nós não estamos livres de ter dentro da nossa própria casa os nossos desafios, né? As nossas lutas. Amém? Então, a narrativa do Evangelho de Mateus, ela vem trazer, então, a espada como símbolo de luta, né? Porque a paz, em sua plenitude, nós estamos nesse mundo, nós podemos perceber esse mundo. Em que momento que houve uma paz em plenitude no mundo? Porque o mundo, ele é muito diverso, né? São muitos interesses. E não dá para o cristão se alinhar aos interesses do mundo, né? Esse mundo não é, como diz o apóstolo Paulo, né? Não é a nossa pátria definitiva, né? Aqui é um espaço de lutas, né? De desafios. E o evangelista Lucas, ele mantém, né, essa narrativa de Mateus, e aí ele coloca um elemento inicial aqui, né, não trazido diretamente por Mateus, né, porque enquanto Mateus ele usa a espada como elemento explicativo, Lucas ele traz o fogo, né? Eu vim trazer fogo à terra, né? E o fogo também, ele precisa ser analisado não como um elemento destrutivo, né? De repente, não, a casa está pegando fogo, a casa vai ser destruída. Mas aquele fogo que ele vem para lapidar, né? O ouro é testado pelo fogo, né? E o fogo também é paixão, né? O fogo, ele é luta também, né? Quantas e quantas vezes você fala assim, nossa, o dia hoje foi fogo, hein? Né? Quem de nós, somente nós da nossa geração, né? Da minha geração, da geração talvez a sua, quando a gente fala assim, nossa, como tá fogo, a gente já associa o fogo ao quê? Ao desafio, né? O dia foi difícil, o dia foi fogo, né? Então interpretem o fogo aqui na narrativa de Lucas neste contexto, né? E Jesus ele já fala que ele deseja que o fogo já estivesse aceso. Porque Jesus ele precisou começar o seu ministério de forma gradual, né? Ele não poderia começar de uma vez. Por quê? Porque as pessoas precisavam assimilar o seu ministério, né? Assimilar o seu projeto. Então, em muitas coisas que Jesus poderia resolver rápido, ele precisou seguir o ritmo dos homens, né? Para que ele pudesse ter uma adesão maior, né? Uma aderência aí ao seu projeto, né? O projeto da Boa Nova do Evangelho, né? Igualmente, Lucas vai trazer essa questão, né, da distinção, né? Que ele não veio trazer paz à terra, os conflitos familiares, enfim. Meu irmão, minha irmã, aqui Jesus está falando da nossa batalha, né? Que nesse plano material
constantemente vai ser um plano de batalha. E olha que nós ainda estamos num tempo bom. Vocês imaginam a primeira geração de cristãos, né? Os primeiros 3 séculos do cristianismo foi de muito martírio, né? Muita luta. E mesmo hoje, né? Quantos enfrentamentos que a gente faz, não somente pela disseminação da palavra de Deus, mas pela luta pela paz, né? O quanto a paz custa caro da gente estabelecer nesse mundo, né? Então é um mundo em luta, né? É um mundo onde vai ter a espada, vai ter o fogo, é um mundo onde vai ter muita renúncia, né? Para que a gente siga o evangelho, nós muitas vezes vamos precisar fazer renúncias de questões que são até preciosas para nós, em nome da causa do evangelho. Amém? Então vamos trazer para a nossa vida a espada e o fogo, né, como elementos aí da luta, da resistência, né, nunca para fazer mal ao nosso irmão, à nossa irmã, mas como símbolo de resistência, né, à perversidade desse mundo, que a gente não se deixe contornar pelo mal, e sim a gente supere o mal através do bem, né, porque o cristão ele tem lado, né, é o lado de Cristo. Cristo ele sempre teve lado, né? Ele sempre se posicionou pela verdade, pela justiça, pelos mais fracos e oprimidos, e não do lado daqueles que oprimem. Amém? Então que a gente fique do mesmo lado que Jesus se posicionou, porque é a Ele que nós seguimos, a Ele que nós temos como referência da nossa fé. Amém? Então muita paz, muita luz na sua vida, caminho de luta, mas ao mesmo tempo um caminho de brilho e de conquistas e paz na sua família. Estendamos essa paz ao nosso mundo tão conturbado, mundo de lutas que até hoje nós estamos vivendo, né? Muitos países em guerra, muita injustiça, muito sofrimento, mas também aqui, né, no nosso país, batalhas constantes. Que Deus nos dê as forças necessárias aí para superar tudo isso. Paz e luz.